Boa noite, amigos, amigas, irmãos e irmãs de Ipirá e todos aqueles que nos acompanham pelo canal Espiritismo Ipirá. Boa noite a todos. Inicialmente, antes da prece, eu gostaria de me desculpar com vocês porque, por conta da instabilidade da internet nesta noite, nós não conseguimos fazer a nossa live pelo canal ao vivo. Por isso estamos aqui gravando e postando depois no canal para que vocês possam assistir, comentar, compartilhar o que vocês desejarem fazer, de uma maneira que possa divulgar mais a doutrina espírita, ok? Vamos iniciar então com nossa prece, agradecendo aos bons espíritos amigos por estarmos aqui nesta noite, nos envolvendo em luz, nos envolvendo em paz, procurando que esses bons amigos espirituais possam chegar até nós, nos protegendo, nos amparando, em especial nesses momentos tão difíceis de pandemia que se instalaram no planeta Terra já há alguns meses. Que esses bons espíritos possam estar junto conosco, não somente nos amparando, mas nos fortalecendo a confiança, nos fortalecendo a moral, o coração e as mentes para que possamos atravessar este desafio que nos faz presente da melhor maneira possível e sempre confiante na providência divina e no amor de Jesus. Muita paz para todos nós. Meus queridos irmãos e irmãs, nós temos como reflexão da noite a abordagem do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo em especial. Lá nós vamos encontrar, através da codificação de Kardec, o Cristo Consolador, texto que deve ser objeto de reflexão para cada um de nós em todos os momentos da nossa existência, na nossa caminhada, nas reflexões que devemos fazer permanentemente dentro do processo de desenvolvimento das experiências que fazem parte na nossa existência atual e também em todos os momentos, etapas reencarnatórias que fizerem parte da nossa existência. Uma das características que mais marcaram a presença de Jesus quando esteve entre nós, trazendo e exemplificando o seu evangelho, foi, sem dúvida, o caráter consolador de sua ação. Aceitando a designação do Mestre, os seus apóstolos dedicaram-se, após o desencarne de Jesus, à sua missão de esclarecimento e assistência, orientação e amparo, revelando-se dentro do desenvolvimento do que nós comumente conhecemos como cristianismo, né? Mas Jesus, ele foi importante nesse processo, né, de embriamento ou de desenvolvimento daquilo que somente no século XIX nós teríamos de uma forma mais profunda o entendimento das abordagens do Consolador Prometido, que é a doutrina espírita. Em relação ao Cristo, na fase de incertezas, de segurança e de violência que o mundo atravessa, Jesus, ele descortina, ele nos oferece à nossa frente um caminho de paz e renovação. A doutrina espírita, como consolador e como ensinamentos profundos dos ensinos dos espíritos, nos revela que somos seres imortais em constante processo de aprimoramento. Entretanto, para que nós possamos desenvolver melhor esta nossa, digamos assim, as nossas reflexões mais aprofundadas da doutrina espírita no aspecto especial do capítulo 6 do Cristo Consolador, é preciso que aceitemos o convite de Jesus para irmos até Ele, pois seremos desta forma aliviados. Vamos relembrar que quando Jesus esteve na terra, ele
nos demonstrou claramente que naquele momento, pelas suas lições, pelas suas palavras, ele era, sem dúvida nenhuma, o Consolador é, encarnado na Terra, se assim a gente pode dizer, usando esse tipo de terminologia, né? Jesus exemplificava nas suas ações e nas suas palavras a profunda essência do consolo encarnado na Terra. E vocês devem se recordar que Jesus, num certo momento, segundo João, o evangelista, ele teria dito que iria pedir ao Pai que viesse ao mundo um novo consolador. Um consolador que estaria trazendo novas informações, utilizando uma abordagem mais moderna, né? Trazendo um desdobramento muito mais aprofundado, muito mais amplo das suas mensagens, das suas lições que ele trazia até aquele momento. Observem que quando Jesus diz que vai pedir ao Pai um novo consolador, ou um consolador para a humanidade, a fim de esclarecer ainda mais as verdades do mundo espiritual, ele automaticamente nos coloca na condição de consolo vivo, né? Vocês lembram que Jesus não aceitava títulos, não queria que ninguém o chamasse por títulos nenhum, que a única titulação que ele aceitava era de mestre. Então, nesse aspecto, Jesus era o consolo vivo, era o consolador encarnado, porque ele trouxe não somente mensagens, mas trouxe especialmente consolo para aqueles que sofriam, para aqueles que têm dificuldade. Observem que no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que antecede o 6, que é o Cristo Consolador, ele vai tratar de forma mais aprofundada das aflições atuais e anteriores de cada um de nós nos nossos processos reencarnatórios. A partir daí é que nós vamos observar os desafios que foram propostos e que fazem parte da realidade de cada um de nós nas reencarnações ao longo das nossas existências enquanto espíritos imortais. Passamos por diversos desafios dentro da nossa existência enquanto espíritos imortais que originaram, causaram as mais variadas aflições dentro de nós. Aflições essas que, ou diante das reencarnações vivenciadas, foram sanadas, foram aprendidas e foram, digamos, regeneradas em nossa alma, ou aflições que permaneceram conosco na nossa trajetória espiritual e que se seguiram nas encarnações seguintes para que fosse feito o burilhamento necessário, o desenvolvimento nos desafios propostos nas reencarnações, para que nós pudéssemos evoluir, aprender e desenvolver aptidões e qualidades que ainda estavam adormecidas no nosso inconsciente. Então, é muito curioso que os espíritos, no momento da codificação, tenham colocado anterior ao Cristo Consolador, o Consolador prometido, na sua reflexão, no seu estudo, este capítulo que trata de forma mais longa a respeito das nossas aflições. Para logo em seguida, no capítulo 6, nos proporcionar o consolo, né? O consolo para as nossas aflições, para nos direcionar no sentido de entender que o consolador e que o consolo trazido por Jesus é justamente para as nossas aflições, para as nossas dificuldades, para todos os nossos processos de desenvolvimento que fazem parte das nossas existências. Então, nós observamos, a partir daí, do capítulo 6 em especial, essa função importante que Jesus nos faz herdar nas nossas
caminhadas no planeta Terra. A função de consolar, a função de não somente trazer o conhecimento que é necessário para cada um de nós, mas também o de consolar nas aflições, nas dificuldades, nos desafios que fazem parte da existência de cada um de nós e também daqueles que estão juntamente conosco promovendo as suas próprias construções e reconstruções na caminhada permanente em busca do progresso e da felicidade. Essa última, certamente, talvez a única fatalidade da existência, que é ser feliz, que é buscar a felicidade dentro desse nosso processo de entendimento da compreensão das existências de seus desafios, né? Desafios da vida, desafios que cada um de nós temos dentro da nossa jornada reencarnatória para que sejam absorvidos, superados, sejam construídos, sejam vivenciados e fundamentados no suporte das existências futuras que ainda haverão de vir nesse processo de aprendizado e crescimento de cada um de nós. E por aí, então, nós podemos observar que Jesus nos convida para irmos até Ele, porque dessa forma nós seremos aliviados. E para irmos até Jesus, não basta, meus queridos amigos, irmãos e irmãs, só ir ao templo religioso, à casa espírita ou aonde quer que possamos ir fisicamente em busca de Jesus. Pois compreendemos que apenas a presença física de algo ou de um lugar, ela não nos conecta de imediato com o amor divino, com a providência divina, nem tampouco por Jesus. É muito importante que estarmos lá em espírito também, já que só assim iremos perceber, né, e sentir os remédios ou a terapêutica para as nossas dores que os nossos espíritos, ou que nós espíritos precisamos é, dentro desse nosso processo de crescimento e desenvolvimento. É claro que também precisamos lembrar que sem esforço perseverante, sem um esforço permanente, nós certamente não alcançaremos esses lenitivos, esses remédios, entre aspas, digamos assim, que as aflições e as dores das nossas almas buscam para o alívio destas sensações, desses sentimentos, dessas dificuldades, para que assim possamos promover mais facilidade dentro do nosso desenvolvimento e crescimento na reencarnação, em especial a que vivemos atualmente. Porque é necessário que a prática desses ensinos que a doutrina espírita em especial nos traz, ela se torne vital para a nossa saúde espiritual, para que nós nos fortalecemos dentro desta condição de entendimento da existência e do momento espiritual, para que a gente assim possa melhorar, digamos assim, a nossa imunidade espiritual e estejamos mais, digamos, prontos para o desenvolvimento das tarefas do nosso dia a dia, no desenvolvimento das lições que precisamos desenvolver no aprendizado de cada um de nós. Então, meus queridos amigos, nesse capítulo 6 em especial, Jesus, os espíritos codificadores vão tratar de questões importantes que dizem respeito a esse advento do Consolador prometido por Jesus, quando é que esteve encarnado aqui no planeta Terra há mais de 20 séculos atrás. Observe que no capítulo 6 ele começa os espíritos em comunhão com o pensamento e o trabalho de Allan Kardec, tratando e relembrando
das questões do jugo leve, da alma, né? Trazendo o item jugo leve, que vai fazer uma pequena abordagem a respeito das aflições que foram tratadas no capítulo anterior e da possibilidade deste jugo, destas dores, ficarem mais leves por conta do nosso desenvolvimento, do nosso aprendizado e do nosso entendimento do Consolador prometido. Entendemos que este Consolador inicialmente era Jesus e que este Consolador haveria de vir numa nova oportunidade nos esclarecer de uma maneira mais apropriada ao entendimento que cada um de nós devemos ter no propósito do progresso de cada um dentro da esteira e da jornada divina de aprendizado em busca do desenvolvimento espiritual, da evolução para o progresso permanentemente, enquanto espíritos imortais que nós somos, não é verdade? Muitas vezes a gente esquece, dentro das nossas atribulações da existência, de que somos imortais, de que somos espíritos que já vivenciaram outras experiências reencarnatórias no planeta Terra e até em outras moradas, e que estabeleceram diretrizes, conceitos e formação de pensamentos dentro da nossa consciência, no sentido de nos transformar ao longo das vivências, das experiências da jornada evolutiva, no que hoje estamos, seja para aqueles espíritos que estão desencarnados ou para aqueles espíritos que estão encarnados no planeta Terra, nas experiências que o transformaram neste espírito que hoje desenvolve as suas tarefas, os seus desafios em busca do progresso que devemos ter em foco permanentemente em nossas mentes, que é aprender sempre, porque viver é uma jornada de aprendizado, né? E aí, naquele momento, já no século XIX, quando os espíritos codificadores nos trazem esta reflexão curta, mas de uma grande importância dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, não somente nos trazem o entendimento da condição de consolador que Jesus é e vivenciava também aquela época, mas amplia a discussão e a reflexão do próprio Jesus, quando o coloca como Cristo. E o Cristo nos faz entender algo muito mais além da figura humana de Jesus quando encarnado e as suas provações e dificuldades que ele, enquanto espírito encarnado, teve que vivenciar. Não como espírito, porque ele já era, dizem alguns teóricos da doutrina espírita, que naquele momento da reencarnação do Cristo na Terra, ele já era perfeito, ele já era evoluído em grau de perfeição para o planeta Terra, mas por amor à humanidade, pela busca de fazer com que o homem, que o ser espiritual encarnado e desencarnado aqui na Terra, pudesse progredir de maneira mais rapidamente, ele se submeteu à reencarnação para vos trazer, na condição de missionário, as lições importantes que precisávamos ter para uma mudança de estágio, uma mudança de vibração. Porque Jesus, segundo os próprios espíritos codificadores, teria sido a segunda revelação do mundo espiritual para o mundo material. A primeira, nós tivemos com as mudanças dos conceitos das leis estabelecidas à época com Moisés, que traz ali um princípio, um germe, uma semente que iria florescer posteriormente com Jesus, de algo extremamente importante do mundo espiritual. Então Jesus estabelecia ali um rompimento do que vinha antes dele e do que viria após a sua encarnação na Terra. A segunda revelação, assim, pelos Espíritos, teria sido Jesus, que 20 séculos depois daria consequências, ou quase 20 séculos, 19 séculos, para ser mais exato, daria consequências ao surgimento da terceira revelação, que é a doutrina espírita, e, consequentemente, o Consolador prometido,
estaria assim nos aproximando ainda mais do Cristo, ainda nos aproximando ainda mais das leis divinas como um todo. É interessante que nós possamos buscar sempre estas reflexões na leitura do Evangelho, em especial nesse capítulo 6 do Evangelho. Nós vamos encontrar lá uma passagem de João, que vocês me permitam aqui fazer a leitura, onde ele diz o seguinte: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Observe, e ele vos dará outro consolador. Ou seja, Jesus era o consolador encarnado na terra, era o consolo vivo para as aflições da alma nas existências àquela época no planeta Terra. E continua João, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas essas coisas e vos para lembrar de tudo que vos tenho dito. Isso está lá em João, né? Capítulo 14, versículos 15, 17 a 20, onde ele, de uma forma bastante resumida, nos faz esta promessa dada por Jesus à sua época, que no tempo oportuno enviaria outro Consolador para que ficasse eternamente conosco. E esse Consolador, segundo João, teria como pseudônimo Espírito de Verdade. Vocês sabem, por curiosidade, que nas primeira edição, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, da Federação Espírita Brasileira, os espíritos, segundo Kardec, chamavam este espírito apenas de verdade, né? Nas edições seguintes é que foi acrescentado assim, o espírito de verdade. Mas no momento do recebimento das mensagens psicografadas à época de Kardec, na compilação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele assinava apenas como verdade, né? Depois ficou conhecido como Espírito de Verdade e que nós temos na intimidade a certeza absoluta de que esse Espírito de Verdade ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus, né? Esse mesmo Jesus que prometeu à época o novo Consolador no seu último discurso aos apóstolos lá no Monte das Oliveiras, um pouco antes dele ser preso e posteriormente crucificado. Vocês se recordam disso? Nesta promessa, o Mestre nos informou que esse Consolador iria fazer no futuro em relação à doutrina cristã, que ainda haveria de nascer e só nasceria depois da sua desencarnação, da sua crucificação, alguns anos depois, principalmente com as ações e as palavras e os escritos, né, de Pedro e de Paulo de Tarso, né? E esse Consolador foi prometido para relembrar tudo aquilo que ele tinha nos dito, é, de uma forma mais aprofundada, porque Jesus tinha uma visão muito mais ampla, muito mais profunda da existência do que nós. E ele sabia que todas as lições que ele tinha passado, ou que estava passando naquele momento, ela haveria de passar por um processo de esquecimento, por um processo de distorções, porque ninguém mais do que Jesus conhecia a natureza humana e conhece a natureza humana, a nossa natureza e do que nós somos e do que nós poderíamos fazer. E ele antevia que nós iríamos distorcer os seus ensinamentos, as suas lições. Por isso a promessa de um outro consolador, que viria no momento oportuno, onde o homem estaria mais amadurecido intelectualmente, moralmente, no sentido de compreender melhor as suas lições. Lições essas que nós ainda estamos
após mais de 20 séculos, tentando compreender os nossos processos reencarnatórios, né? Enquanto espíritas, nós nos esforçamos no sentido de, através da fé raciocinada, transportar os ensinamentos de Jesus, as suas lições, as suas bem-aventuranças, as histórias simbólicas contadas por ele para trazer uma lição mais aprofundada para o âmbito do diagnóstico espírita, né? Da fé raciocinada que nos fortalece o entendimento e ela se aprofunda mais substancialmente dentro da nossa consciência e dentro das nossas condições de espírito imortal. Quando ela nos convida, a doutrina espírita, a usar a ferramenta da fé raciocinada, é nesse sentido de entendermos, além das palavras, aquilo que Jesus e aquilo que os espíritos codificadores e os outros que colaboraram, não somente durante a codificação, mas na sequência, bem depois, nas décadas seguintes, após o advento do Livro dos Espíritos, em 1857, em 18 de abril de 1857, muitos outros espíritos vieram, através de diversos médiuns, trazerem informações complementares à doutrina espírita para que nós pudéssemos elaborar as nossas reflexões e os nossos pensamentos no sentido de entender ainda mais a realidade do mundo espiritual, suas vibrações, suas dimensões, suas condições que fazem respeito à necessidade da trajetória espiritual de cada um de nós, seja encarnados, ou seja, na condição de desencarnados, nas múltiplas dimensões de amor que o mundo espiritual nos oferece para o entendimento e a continuidade do aprendizado. Pois bem, então este Consolador prometido, que não temos absolutamente dúvida nenhuma que se trata da doutrina espírita, ela é o refrigério da alma, ela que nos provoca a refletir sobre os nossos pensamentos, sobre nossas atitudes, sobre as nossas ações, os desafios, as necessárias provações que fazem parte de cada um de nós, porque nós, espíritos, estamos desencarnados e encarnados nas imediações ou no âmbito do planeta Terra, vivenciando experiências que foram classificadas pelos próprios espíritos codificadores no Livro dos Médiuns como vivências no mundo de provas e expiações. Nós temos que provar o merecimento pelo nosso esforço, pela nossa perseverança no aprendizado, o merecimento pelo amor do Cristo, o amor de Deus, o amor das leis divinas que regem o nosso processo de aprendizado e desenvolvimento. E ao mesmo tempo temos que expiar questões que ainda estão pendentes dentro da nossa trajetória, ainda fazer o brilhamento necessário que é de responsabilidade de cada um de nós neste aprendizado permanente da existência do espírito imortal. Então, nesse mundo de provas e expiações que nós ainda estamos, né, mesmo que transitando lentamente ainda para que se alcance aquilo que os espíritos denominaram de mundo de regeneração, que certamente haverá de acontecer e de se estabelecer no planeta Terra, quando a maioria da humanidade encarnada e desencarnada em sua proximidade estiverem já vibrando em vibrações mais elevadas e entendimento mais justo, mais amoroso dos ensinamentos da divina providência e nas atitudes e ações que devem ser executadas no âmbito do bem, do amor e da caridade aqui no planeta Terra. Então nós precisamos ainda caminhar um pouco, né? Caminhar bastante nesse processo ainda de busca para o merecimento de mudarmos nesse nível de vibração tão importante para a humanidade e que vai amenizar, aliviar em muito o nosso jugo.
as nossas aflições, as nossas dificuldades, né? Mas para isso precisamos, claro, evidentemente, fazer a nossa parte. Individualmente e coletivamente precisamos exercitar os ensinamentos de Jesus como também consoladores. Nós precisamos não somente desenvolver as aptidões necessárias para entender mais aprofundada a doutrina espírita, mas também aprofundar o exercício das suas lições na existência. E veja só, como é oportuna, entre aspas, esta pandemia, né, que nos forçou a ficar mais tempo dentro de casa, a mais tempo envolvidos em atividades familiares, com os nossos familiares, com aqueles que fazem parte da nossa cadeia familiar, do nosso âmbito doméstico, né? Filhos, esposas, né? Pais, mães, que vão fazendo parte do nosso círculo de maior intimidade, né? E onde, segundo Chico Xavier, residem, né, os maiores desafios da existência de cada um de nós, que é no âmbito da família, né? E nós estamos sendo literalmente obrigados, né, pela pandemia, a passar mais tempo e diminuir aquele freio, diminuir aquele ritmo acelerado que nós estávamos até antes da pandemia, muito mais nas questões de trabalho, no desenvolvimento de outras atividades profissionais, pessoais e muito pouco voltados para os desafios e as necessárias reflexões e ações que dizem respeito ao núcleo familiar. E por causa da pandemia nós estamos aqui tentando, na nossa aflição atual, né, buscar o consolo necessário para superarmos estas dificuldades. E aí, claro, este capítulo belíssimo do livro Evangelho segundo o Espiritismo nos proporciona, junto a Jesus, ao Cristo Consolador, as oportunidades que precisamos para desenvolver da melhor maneira que pudermos os nossos desafios íntimos em meio ao nosso núcleo familiar. É importante que não deixemos isso fugir dentro da nossa reflexão, né? Mostrar que a doutrina, vamos mostrando então que a doutrina espírita, ela consegue cumprir com todos os aspectos que Jesus disse do Consolador prometido. Se estudarmos e pegarmos a doutrina espírita, nós vamos observar o quanto ela se encaixa completamente nos ensinos que Jesus nos trouxe à sua época. A doutrina espírita tem como tarefa, uma das tarefas mais importantes é a propagação dos ensinos de Jesus de sua forma mais simples, sem dogmas, sem rituais, né, de maneira mais clara, para que nós possamos relembrar o que o mestre nos ensinou, né? A doutrina espírita, nós poderíamos dizer que é um código de renovação moral, que está acima, inclusive, do ensino intelectual, né? Porque a transformação moral é o maior bem ou maior conquista que o espírito consegue dentro da sua trajetória reencarnatória. Se ele consegue desenvolver este código de renovação moral e aplicar no seu cotidiano, transportando estes ensinamentos de Jesus para uma prática mais adequada ao que os espíritos e ao que o Cristo espera dentro de nós, nós vamos entender aí que não somente iremos responder para nós aquelas questões mais profundas que filosoficamente fazemos ao longo das nossas existências, né? De onde viemos, para onde vamos, o que somos, por que sofremos, o que estamos fazendo aqui. Nós certamente vamos responder de uma forma muito mais clara esses questionamentos, né? E de maneira prática vamos auxiliando a doutrina a cumprir
a promessa de Jesus, que é consolar a nós mesmos perante as nossas dificuldades e consolar aqueles que buscam o consolo também das suas aflições através de nós, de alguma forma, né? Allan Kardec nos informa neste capítulo 6 como reconhecermos o verdadeiro seguidor da doutrina espírita, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz constantemente para combater as suas más tendências, né, ou as suas más inclinações, né, pela perseverança é que nós vamos encontrar aí o verdadeiro espírita, né? Pelas ações, pelo desenvolvimento dos seus pensamentos em torno do bem, pela maneira que nós vamos construindo as nossas reflexões exemplificadas no cotidiano da nossa existência. O que, claro, não são tarefas fáceis, mas que devem ser vivenciadas não somente para o nosso próprio bem, para o nosso próprio aprimoramento, mas para a coletividade que é tão necessária que ocorra aí de desenvolvimento no planeta Terra em especial, ainda mais em tempos tão difíceis como esses que nós estamos passando, não é verdade? Pois é, meus queridos irmãos e irmãs, o Consolador prometido está na terra. Jesus cumpriu a sua promessa. Ele, o Cristo, muito maior do que a figura humana, a figura doméstica que nós conhecemos de Jesus, vem nos trazer novamente as suas lições e as suas mensagens e as leis que regem a divina providência no universo e também aqui no nosso planeta Terra, para que nós possamos despertar, entender as necessárias mudanças que devemos ter na trajetória da nossa existência. Agora, a proposta da doutrina espírita é nos transformar em seres perfeitos numa encarnação? É claro que não. É lógico que não. A justiça divina é estabelecida nos processos das reencarnações. É nas múltiplas existências que nós vamos gradualmente vivenciando e aprendendo cada vez mais aquilo que é necessário para o desenvolvimento das questões que nos afligem e daquelas que são as nossas qualidades dentro do processo de cada um de nós. Este desenvolvimento espiritual se dá por etapas. E nós estamos vivenciando uma etapa fértil no sentido de entender as realidades e as verdades espirituais. Através da doutrina espírita, este Consolador prometido, nós estamos percebendo as responsabilidades que dizem respeito a cada um de nós, a importância que nós temos no desenvolvimento das ações necessárias para o estabelecimento das mudanças vibratórias amorosas do planeta Terra e da nossa existência, cada um de nós, para assim podermos galgar novos passos, novos degraus nesta escada evolutiva que faz parte de cada um de nós. Cristo nos compartilha a responsabilidade. Com o advento do Consolador prometido, de ser também consoladores. No momento que nós gradualmente vamos entendendo melhor as nossas aflições, as nossas dificuldades, as nossas qualidades, o desenvolvimento gradual das aptidões que existem dentro de cada um de nós vamos certamente clareando ainda mais
a nossa visão espiritual e a compreensão de responsabilidade e de compromisso que temos na existência conosco e com o outro. Em especial, no mundo e numa sociedade que ainda vivemos, onde o materialismo e o egoísmo se abraçam quase que de forma siamesa com o orgulho e ainda atrasam a nossa jornada espiritual em torno da evolução e do progresso aqui na Terra. Nós ainda vivenciamos experiências difíceis, conflituosas em sociedade, mas que podem ter esse jugo se tornado mais leve se nós entendermos as mensagens divinas de Jesus. E o Espírito de verdade vem nos dizer, meus queridos irmãos e irmãs de Ipirá e todos aqueles que neste momento assistem a esta reflexão, de que devemos seguir o mandamento de Jesus. Que devemos entender que primeiro devemos nos amar, depois nos instruir. Amai-vos e instruí-vos, eis o vosso mandamento. Lembram-se quando Kardec também coloca na doutrina espírita que é pela transformação moral que o homem evolui, muito mais do que pela educação instrucional, pela educação formal. É preciso que haja a transformação no nosso processo de existência, nos nossos pensamentos, nas nossas interpretações dos nossos atos da existência, para que assim nós possamos adentrar ao Consolador prometido de forma mais íntima e assim ampliarmos nos nossos pensamentos e ações a importância do Cristo Consolador dentro da nossa essência. Essa é a bandeira maior da nossa doutrina, pois faz cumprir a promessa de Jesus de ser o verdadeiro Consolador, que veio após o Mestre para ensinar e relembrar a pureza dos seus ensinamentos. A doutrina espírita veio nos provocar, meus queridos irmãos, esta reflexão interior. Ela não veio para se encastelar em paredes ou em livros. Ela veio para nos colocar no caminho do Consolador, no caminho do Cristo. Para nós refletirmos a importância do desenvolvimento destas ações positivas em torno do bem na existência de cada um de nós. Ela é o Consolador prometido por Jesus. Nós somos e deveríamos ser os membros permanentes de consolo, de ensino, de auxílio dentro das nossas atividades espíritas e dentro em especial das nossas ações permanentes na existência de cada um de nós, em nosso cotidiano. Refletir sobre isso é de extrema importância. É fazer com que, pela perseverança e pelo nosso esforço, nos tornemos cada vez mais homens de bem. É fazer com que nós possamos entender melhor as abordagens reflexivas dos Espíritos quando nos trouxeram um capítulo importante que está lá no livro dos Espíritos, que é o capítulo da lei de justiça, amor e caridade. Este tripé divino que sustenta o espírito humano em direção ao desenvolvimento, ao progresso, à paz, à regeneração dos seus atos, dos seus pensamentos, do mundo que vivemos.
é pelo esse processo contínuo de respeito, de tolerância, de amizade, de vivência do amor que podemos dar a nós e ao outro. Quando nos é exortado pelos evangelhos a nos amarmos os próximos como a nós mesmos, nós imediatamente refletimos da importância de que esse amor possa também estar presente dentro de nós. Porque o próximo, mais próximo de nós, somos nós mesmos. É preciso que a gente reconheça intimamente as nossas aflições e os desafios e as qualidades que temos, para assim podermos promover mais amplamente estas ações e exercícios em torno do bem e da caridade, para assim construirmos o homem de bem no sentido humanitário que existe dentro de cada um de nós. Sermos seguidores de Jesus significa também ampliarmos e vivenciarmos internamente a função de consolador que devemos ter no mundo, que devemos ter conosco e com os demais. Consolo esse que se estabelece e se amplia das mais variadas formas na existência de cada um de nós. Na palavra, no gesto, nas ações em prol do bem, nas atitudes proativas do exercício da caridade, caridade conosco, caridade com o outro, que vão se fundindo cada vez mais com os propósitos da existência de cada um de nós. Consolar para ser consolado. Compreender para ser compreendido. Amar para ser amado. Pois é dando que se recebe. Nos ensinou, discípulo amado de Jesus, que compreendeu Cristo, que deve ser compreendido por todos nós, chamado Francisco, o de Assis. É preciso buscar para achar. É preciso se esforçar para merecer. É preciso estabelecer estas conexões com Jesus, o Cristo. Ampliar a nossa visão no entendimento das suas lições, de suas bem-aventuranças. Porque somente os mansos herdarão a terra. Esses mansos são os espíritos mais amorosos, que entenderam mais as mensagens divinas, que compreenderam mais profundamente as suas relações com o universo, com as existências reencarnatórias, com a justiça divina, com os propósitos divinos da existência de cada um de nós, para a partir daí desenvolvermos trajetórias espirituais mais longevas, mais permanentes. E quando o mundo de regeneração for estabelecido no planeta Terra, quando assim for possível, quando assim quisermos, quando assim estivermos prontos, estejamos em condições de adentrar esta casa regenerada, como espíritos imortais que somos. Procuremos, meus irmãos e irmãs,
nesses momentos que concluímos a nossa reflexão da noite, buscarmos aprimorar os nossos conhecimentos da doutrina espírita de uma forma mais raciocinada, mais sintonizadas com os bons espíritos, sintonizada com Kardec e Jesus. Para, desta forma, nós adentrarmos a um estágio mais aprofundado de cristão, o exercício pleno da caridade e da justiça, conosco e com todos os outros, próximos e mais distantes de todos nós, encarnados e desencarnados, porque todos nós somos uma comunhão de espíritos que volitam em torno do amor de Deus, do amparo e do carinho de Jesus. Sempre. Que Deus possa assim estar conosco sempre. Jesus, o motivador das nossas almas, o promulgador e o estimulador dos nossos pensamentos e ações, possam estar conosco sempre, nesta caminhada que fazemos permanentemente, em busca da nossa evolução e do nosso progresso, como ativos consoladores e aprendizes do Evangelho de Jesus, hoje e sempre. Muita paz, um grande abraço fraterno para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.